Fala turminha, vamos seguindo com a nossa aula. Esse é o nosso encontro 24 vídeo leitura na Constituição. Vamos falar agora questões financeiras, né? Vamos entender aqui, vamos continuar a leitura da Constituição. Essa é a lei seca. Você está chegando agora não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, dá essa força pra gente aí, comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos lá, nossa lei seca, vamos ao PDF, vamos falar do título 6 da tributação e do orçamento. Eu falei questões financeiras, né? Tributação e orçamento, capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional. Vamos entender aqui como está disposto aqui na Constituição. Seção das disposições gerais. Artigo 145. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos, que são: primeiro, impostos; 2, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou papel de servidores públicos específicos em divisíveis prestados à contribuição ou postos à sua disposição. 3, contribuição de melhorias decorrente de obras públicas. O que é isso? Tanto o Estado quanto o município e a União, o Distrito Federal, eles podem, criar, instituir, claro que mediante, vão fazer uma proposta e é aprovado sim pelas casas legislativas, no caso federal, pelo Congresso, nos estados da Assembleia Legislativa e no município pelas câmaras municipais. Então eles podem instituir, criar impostos, pode criar taxa, taxa para algum tipo de serviço, por exemplo, taxa para a expedição de alvará, taxa para licença de algum tipo de serviço, contribuições de melhoria, ou seja, manutenção de um determinado serviço, coleta de lixo, manutenção do saneamento, são taxas, são contribuições de melhorias, vamos dizer assim, iluminação pública, enfim. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e a atividade econômica do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base cálculo própria de impostos. 3. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transferência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente, incluído aí pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos, incluído também pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Artigo 146. Cabe à lei complementar: primeiro, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria legislativa tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, respectivos fatos, Constituição A dos respectivos atos geradores, bases de cálculos e contribuintes. B. Obrigações, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156A e 195, inciso 5º, redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. D.
definição de tratamento diferenciado e favorecimento para microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificado no caso de impostos previstos no artigo 155, inciso 2º, 156-A, das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1 e 5, e parágrafo 12 da contribuição e que se refere ao artigo 239, redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Aqui nós temos esses passos aqui, parágrafo único e incisos que foram revogados. Parágrafo 2º, a lei complementar de que trata o inciso 3º também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observados que, primeiro, será opcional para o contribuinte. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciado por estados. 3. O recolhimento será unificado e centralizada a distribuição da parcela de recursos pertencente aos respectivos entes federativos, que será imediatamente vedada qualquer retenção ou condicionamento incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, ou seja, é a centralização das tributações. A tributação é recolhida por um órgão central e ela será redistribuída, beleza? 4. A arrecadação e fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único do Contribuinte. 2. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º a apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, nos termos estabelecidos nos artigos hipóteses em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023 também. Parágrafo 3º. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos no artigo 156-A e 195-5 ser realizado por meio de regime único, de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a ação. Parágrafo 1º. Não será permitida a apropriação de crédito tributário previsto no artigo 156-A e 195, inciso 5º, pelo contribuinte pelo regime único. E 2. Será permitida a apropriação de crédito de tributos previstos no artigo 156-A e 195, inciso 5º, pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1, bens como materiais ou imateriais, inclusive direitos e de serviços optante em momento equivalente ao cobrado por meio do regime único, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, bem como de prevenir o desequilíbrio de concorrência, sem prejuízo de competência, de que a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em município, cumulativamente os impostos municipais ao Distrito Federal, cabendo os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Parágrafo 1º. Para atender à despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B, parágrafo único.
A aplicação dos recursos previstos de empréstimo compulsório será vinculado à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domicílio econômico e no interesse das categorias profissionais ou econômica como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observando o disposto no artigo 146, inciso 3º e 156, inciso 1º e inciso 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Que nós temos o parágrafo 1º que for revogado e aqui logo a sequência o parágrafo 1º com a redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019 vigente, onde a União, os Estados, o Distrito Federal e o município instituirão por meio de lei contribuições para custeio de regime próprio de previdência social cobrada nos serviços ativos dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base contribuinte ou de proventos de aposentadorias e pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderão incluir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere salário mínimo. Parágrafos 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos aposentados, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico que trata o caput deste artigo, primeiro, não incidirão sobre receita decorrente de exportação. 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros e serviços. 3. Poderão ter alíquotas. A linha A de valor, tendo por base o faturamento, a receita bruta e o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. B. Especifica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. As pessoas naturais destinadas nas operações de importações poderão ser equiparadas à pessoa jurídica na forma da lei, incluída aí pela Emenda Constitucional 33 de 2001. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149-A. Os municípios, o Distrito Federal, poderão instituir contribuição na forma da respectiva lei para custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistema de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observando o disposto no artigo 151 e 3. Redação dada pela Emenda Constitucional número 132 de 2003. Parágrafo único. É facultada a cobrança de contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica, incluído pela Emenda Constitucional 39 de 2002. Artigo 149-B. Os tributos previstos no artigo 156-A e 195-5 observarão as mesmas
observarão as mesmas regras em relação a: primeiro, fatos geradores, bases de cálculos, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. 2. Imunidades. 3. Regimes específicos diferenciados ou favorecimento de tributação. 4. Regras de não cumulatividade e de crediamento, incluída aí pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6º, se aplicando a ambos os tributos dispostos no artigo 195, parágrafo 7. Artigo 149-C. O produto de arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195, inciso 5º, incide sobre operações constantes pela administração pública direta, por autarquias e por fundação pública, inclusive suas importações serão integralmente destinadas ao ente federativo constante, mediante redução a zero das alíquotas de imposto e de contribuição devido aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido aos entes constante, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Parágrafo 1º diz que as operações de que trata o caput poderão ter a alíquota reduzida de modo uniforme nos termos da lei complementar. Parágrafo 2º. Lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará disposto no caput do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e fundações públicas, o disposto no artigo 150, inciso 6º-A, serão implementados na forma do disposto do caput e, no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às alíquotas internas. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 2. Instruir tratamento desigual entre contribuinte que se encontre em situação equivalente, proibida qualquer situação em razão de ocupação profissional ou função a ele exercida, independente de denominação jurídica, nos rendimentos, títulos ou direitos. 3. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que o houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu o aumento. C. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu o aumento, observando o disposto na linha B, incluído pela Emenda Constitucional 42 de 2003. Inciso 4. Utilizar tributos com efeito de confisco. 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. 6. Instituir impostos sobre, primeiro, patrimônio, renda ou serviço de outrem. B. Entidades religiosas, templos de qualquer culto, inclusive de suas organizações assistenciais e beneficentes. Redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. C. Patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive as fundações de entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendido aos requisitos em lei. D. Livros, jornais, periódicos de papel destinado à sua impressão.
fonogramas e videogramas, músicas produzidas no Brasil, contendo obras, músicas e musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretada por artista brasileiro, bem como aos suportes materiais ou arquivos digitais que o contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Parágrafo 1º. A vedação no inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 4 e 5, 154, 2 e também a vedação do inciso 3º, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 3 e 5 e 154, 2, nem a fixação da base de cálculo de imposto previsto no artigo 155, 3 e 156, 1, incluído pela Emenda Constitucional 43 de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no qual se refere ao patrimônio e à renda, aos serviços vinculados e às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º, a linha A, e do parágrafo anterior não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis e em empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifa pelo usuário, nem exonere o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativos ao bem imóvel. 4. As vedações expressas no inciso 6º, a linha B e C, compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a finalidade essencial das entidades nelas mencionadas. 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca do imposto que incidem sobre mercadorias e serviços. 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedida mediante lei específica federal, estadual ou municipal de que regule exclusivamente as matérias acima enumerada ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Redação dada pela Emenda Constitucional 3 de 1993. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir o sujeito passivo de obrigação tributária à condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial redistribuição de quantia paga, caso não se refere o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedada à União instituir tributos que seja uniforme em todo o território nacional ou implique destinação ou preferência relativa ao Estado ou Distrito Federal ou município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio de desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país.
3. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para obrigações e seus agentes. 3. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E artigo 152. É vedada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza de sua procedência ou distinção. É isso. Falamos um pouquinho sobre as tributações, sobre a organização, né, de tributação, tributo, imposto, funções, né, como cobrar, enfim, aqui na nossa Constituição, tá bom? Não esqueça, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo aí, né, inscreva, comente, e na próxima aula continuaremos falando sobre tributação aqui na nossa Constituição. Até a próxima.